Pessoal, boa noite, então, a nossa quarta aula de hoje, tá? Hoje a gente vai estar continuar trabalhando aqueles exercícios que a gente estava trabalhando na semana passada, né? Eu mandei para vocês alguns exercícios para vocês poderem tentar fazer, ver se tinham muita dificuldade. A gente fez 2 semana passada, um com um pouquinho mais de complexidade, né? Que deu um pouquinho mais de trabalho para a gente, que foi a questão da notação científica, que é um conceito que no final, pelo feedback de vocês, pareceu que ficou mais fácil de entender, mas que ainda assim é um conceito diferente, envolve muito número, envolve muita potência, envolve muita propriedade. E eu falei para vocês que é a base para a gente aprender a fazer cálculo de concurso, exercício igual aquele. Porque são exercícios. A gente começando a entender como trabalhar com potência, como trabalhar com cortar pedaços de uma conta, a gente consegue facilitar essa conta de alguma maneira. E hoje eu escolhi para a gente começar com esse exercício aqui, tá? Esse exercício também está naqueles que eu mandei para vocês. O outro que eu mandei, que estava faltando a gente responder, também já está separado aqui para a gente. E eu deixei mais um, caso a aula avance de maneira mais rápida, para a gente poder fazer no final também. Vamos lá. Esse exercício, ele é um exercício que tem muito texto, ele tem bastante coisa escrita nele, e geralmente, foi o que eu falei na semana passada, a gente teve algum exercício lá que era bem grande, inclusive acho que o da anotação científica tinha um enunciado um pouquinho maior, e a gente até comentou que muitas daquelas partes lá, eles eram meio que dispensáveis, a gente não precisava se atentar a eles, mas que eles estão lá para atrapalhar. Como a parte de matemática no concurso, a tendência é ela ser eliminatória, ela quer forçar a gente a errar, a se desconcentrar, a se perder no caminho da matemática, ele cria um enunciado maior do que ele precisa, ou maior do que ele deveria, para forçar a gente a não entender o que está acontecendo. É para isso que serve esse tipo de exercício. Então, muitas vezes, a gente vai pegar um exercício e ele vai ter um enunciado muito grande, como é o caso desse daqui. Em alguns exercícios, todo o texto dele vai ter alguma importância, alguma relevância para a conta, para a resolução, mas em muitas partes desses exercícios, a gente nem vai ter que dar muita importância para algumas partes. Vão ter partes que vão ser dispensáveis, tá? Vamos ler esse exercício e vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa nesse sentido. Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes a inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Essa informação aqui, a única coisa que realmente vai ter relação com o restante do exercício é que ele apresentou alguma coisa relacionada à inadimplência por atraso, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai usar no exercício, mas não necessariamente desta maneira aqui, tá? Segundo o regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa. Ó, interessante a gente ver isso daqui, tá? Ele fala aqui pra gente, ó. Está estabelecido a cobrança de multa. De que forma? A juros simples, é muito importante essa palavra aqui. Diários de 0,3%. 0,03%. Sobre a mensalidade do condomínio. Então, não é sobre qualquer valor, é sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto é de R$900. O que é valor fixo do condomínio mensal? A mensalidade. Mas por que ele não escreve para a gente a mensalidade? Primeiro, por causa de uma questão de língua portuguesa. A língua portuguesa, quando a gente trabalha escrita de textos, né, em geral, ela pede que a gente tente escrever o mínimo possível a repetição de palavras, para evitar que o texto fique cansativo. Esse é o primeiro ponto do porquê ele não aparece escrito da mesma maneira nas duas coisas. Mas a mensalidade do condomínio é a mesma coisa que o valor fixo do condomínio mensal, tá? E o segundo ponto, ele não quer entregar para a gente escrito ali mensalidade do condomínio para não facilitar. Ele quer que a gente procure. Ele quer que a gente entenda. É aquilo que eu falo para vocês desde a nossa primeira aula.
A lógica matemática, que é cobrada em concurso, porque existem duas coisas. Existe o raciocínio lógico-matemático e existe a lógica matemática. A lógica matemática é aquela que envolve as sentenças, que você vai criar uma negativa, isso a gente também vai ver durante o curso. Mas o raciocínio lógico-matemático, ele cobra da gente interpretar e entender o exercício de alguma maneira. Então, quando ele chega para a gente e coloca escrito de maneira diferente, a gente precisa entender que valor fixo do condomínio mensal é a mesma coisa que mensalidade do condomínio. E ele fala que nesse conjunto habitacional o valor disso daqui é R$900. Já fica claro para a gente que esse R$900 é a base da qual a multa vai ser cobrada. Isso já é tem que ficar claro quando a gente for fazer exercício a partir de agora. A gente começar a criar na nossa cabeça essa ideia de tentar entender, de tentar perceber o que cada parte diz sobre cada questão do exercício, tá? O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Ou seja, não são todos que atrasam, eles não atrasam durante um mês, e é isso que o exercício nos fala. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento é um valor. Para a gente continuar isso aqui, o que eu vou falar para vocês? A gente precisa tentar entender tudo que o exercício nos fala. O que o exercício fala para a gente? Primeira coisa, a gente vai olhar os conceitos que a gente vai estudar nesse exercício. O primeiro conceito que está muito claro ali, que aparece, é o de juros simples. Tá? Além do juros simples, a gente vai estudar também o conceito de porcentagem, já que porcentagem está sempre junto ao juros simples, certo? E o terceiro conceito é o que dá nome ao nosso exercício aqui, que é expressão numérica. E a gente vai tentar entender um pouquinho dos três. Como é que funciona? Juros simples, a gente vai ver em 99% dos concursos que a gente fizer. Quase todo concurso, quase todo edital vai ter lá escrito no cantinho lá assim, juros simples e compostos. Qual é a diferença entre os dois? O que a gente precisa saber? Tá? Eu vou colocar aqui do lado de outra cor, E, que é o E compostos, só para a gente saber que ele existe e a gente utiliza também. Mas esse exercício ele não vai cobrar da gente, mas eu vou explicar a diferença entre os dois. O que os dois... Primeira coisa, o que eles têm em comum? Em comum, eles têm os elementos que formam parte dele, que são montante, tá? Ambos os juros, eles possuem montante. Então, se vocês verem uma questão que envolve juros simples ou uma questão que envolve juros compostos, as duas vão ter montante. Professor, o que é montante? Montante nada mais é do que a soma de um capital investido mais os juros que esse capital rende, os juros que renderam. E eu vou colocar entre parênteses aqui uma informação que às vezes a gente não entende muito bem, tá? Mas eu vou colocar aqui, que esses juros ele pode ser positivo ou negativo. E eu já vou explicar a diferença dos dois, quando a gente for estudar esse exercício aqui. Além disso, a gente já viu os outros dois elementos que eles têm em comum, que é o capital, que nada mais é do que o valor inicialmente investido ou utilizado, é a nossa base, é o valor base que a gente vai utilizar. E o terceiro ponto que eles têm em comum é os juros, que é, olha só para vocês verem. Agora, preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar aqui. Quando a gente escuta a palavra juros, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, deixei de pagar uma conta, fui lá na lotérica 2 dias depois que a conta venceu, paguei juros, paguei um valor a mais. Tá certo esse conceito? Sim, está. Esse valor a mais que eu paguei é uma variação do capital inicial. O que é o capital inicial? O capital inicial, nesse caso, é o valor da conta. Então, se eu tinha que pagar uma conta de R$100 e acabei
tendo um juros, um acréscimo de 30% no valor, que é um absurdo, né? Mas pode ter, eu estou pagando 30% a mais. Esse a mais, esse acréscimo, é o meu valor de juros. Então, esse valor dos juros é a variação do capital, beleza? Só que tem um detalhe. Às vezes acontece da gente a gente vai numa loja e fala assim pro vendedor: ô vendedor, meu amigo, quanto custa essa blusinha aqui? Ah, essa blusa custa R$ 30. Ah, mas e se eu pagar à vista? Se eu pagar à vista, tem desconto? Aí o cara vira para você e fala assim: olha, a gente dá 5% de desconto à vista. Esse 5% de desconto, ele também é juros. Mas, professor, juros não é um valor que aumenta? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Juros não é um valor que aumenta do meu capital. Juros é um valor que varia do meu capital. E quando eu tenho um desconto, eu não estou fazendo uma variação desse meu capital também? Eu não estou pegando os R$ 30 e estou variando ele só que para diminuir o valor final dele? Também é uma variação. A variação ela pode ser tanto aumentar quanto diminuir. Por isso que eu escrevi aqui em cima, ó, que os juros eles podem ser positivo ou negativo. Se eu tenho um acréscimo, que eu chamo ele de juro, eu tenho um aumento no valor do meu capital. Se eu tenho um desconto, eu tenho uma diminuição em relação ao meu capital inicial. Ou seja, juro e desconto é aumento e diminuição do meu capital, porém, a palavra juros, ela representa uma variação do meu capital. E como que essa variação do capital acontece? Como é que esses juros varia meu capital? Os juros ele mexe com o meu capital utilizando duas coisas. Coisa número 1, taxa, que ela é representada na nossa fórmula pela letra I minúscula, tá? E tempo, que é representada nas nossas fórmulas pela letra T minúscula. A taxa, obrigatoriamente, ela tem que estar em porcentagem. Então, ela vai se apresentar em forma de porcentagem, tá? Algumas vezes vocês vão ver algum exercício falando que a taxa ela está em forma decimal. Quase nunca aparece em forma decimal. Mesmo aqui, ó, que ela tá um número com vírgula, ela não é um decimal, ela é uma porcentagem decimal. Ela sempre, a taxa vai ser apresentada para nós em forma de porcentagem. Quando a gente for fazer o cálculo, vocês vão entender melhor um pouquinho a diferença. E o tempo, ele pode ser apresentado de qualquer maneira. Pode ter capital que varia em função de hora, pode ter capital que varia em função de dia, pode ter capital que varia em função de semana, de mês, bimestre, ano, trimestre e por aí vai. Então, a variação do tempo ela pode acontecer de várias maneiras diferentes. E cada exercício que a gente fizer vai apresentar uma coisa diferente. O que é importante a gente guardar disso daqui? Guardem essa informação para sempre. Não posso calcular juros se a taxa não estiver conectada ao tempo. Professor, como assim? Não entendi o que o senhor falou. Eu disse aqui, ó, que o nosso tempo ele pode se apresentar de várias maneiras para a gente. Só que a taxa, além dela se apresentar em porcentagem, ela se apresenta em uma porcentagem que varia de acordo com o tempo. A taxa ela se apresenta de uma maneira que ela varia de acordo com o tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A taxa ela pode ser 5% AA. O que é AA, professor? 5% ao ano. A taxa pode ser, por exemplo, 5% AM. O que é 5% AM, professor? 5% ao mês. Agora, imaginem só, eu estou fazendo exercício, a minha taxa aparece assim.
15% ao ano. E o cara me fala que o tempo investido é de 24 meses. Vocês conseguem notar que a taxa ela não está conectada ao tempo, porque a minha taxa ela fala de ano e o meu tempo ele fala de meses. E aí eu vou precisar converter. Em 100% dos casos, 100%, seja juros simples ou seja juros compostos, em 100% dos casos, é preferível converter o tempo. Existem fórmulas de conversão de taxa, mas que são muito complexas. Não vem ao caso a gente ficar decorando isso. É uma coisa meio exagerada para a gente decorar. É mais fácil a gente entender a conversão do tempo. E como que acontece a conversão do tempo, professor? Vamos olhar aqui, ó, 24 meses em ano. Eu sei que um ano é igual a 12 meses. Se eu tenho 24 meses, que é o dobro de 12, significa que eu tenho 2 anos. Então, ao invés de trabalhar com 15% ao ano em 24 meses, eu vou trabalhar com 15% ao ano, só que relacionado a 2 anos. Então, quando eu for jogar na minha fórmula lá para fazer o cálculo, os 15% eles vão ser multiplicados por 2 e não por 24, porque eu vou estar trabalhando em anos e não em meses. Espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês, essa partezinha aqui. E agora a gente vai continuar. Como esse exercício especificamente ele cobra juros simples, eu vou trabalhar com vocês só a fórmula do juros simples por enquanto, para não confundir a cabeça. A fórmula dos juros compostos ela é muito grande e quando a gente vai um exercício específico dele, a gente trabalha com ela para não confundir, tá? A fórmula dos juros simples, como eu acredito que todo mundo aqui que está tendo aula comigo nesse período é de Taubaté. Então, vocês não têm mais desculpa para não decorar a fórmula do juros simples. Professor, o que tem a ver uma coisa com outra? Você vai falar para mim que a fórmula do juros simples é a fórmula da grávida? Não, poderia ser, mas não é. A grávida de Taubaté é muito famosa, mas não é o caso. A fórmula do juros simples, ela nada mais é do que a gente entender o seguinte. A fórmula do juros simples ela é a fórmula da CTI. Eu chamo ela de fórmula da CTI. O cálculo de juros em parte simples, ela funciona como a CTI. Mas antes de entrar nisso daqui, eu preciso explicar para vocês o que é um juros simples e o que é juros compostos. Quando a gente trabalha juros simples, a gente precisa entender uma coisa. Lembram que eu falei aqui em cima que juros é a variação do capital em algum tempo? Quando esses juros, como é que ele vai funcionar? Quando a gente trabalha com juros simples, o capital ele não se modifica. Então, vamos supor assim, situação hipotética. Eu tenho R$100 investidos em um lugar que ele paga juros simples. E a cada mês ele rende 10% para mim. Ou seja, ele me rende R$10 por mês. No primeiro mês, eu tenho R$100 guardado e vou ganhar mais 10. Vou ficar com 110. Na fórmula de juros simples, no meu segundo mês, eu vou continuar usando o 100 como base. A minha base não muda. Então, no segundo mês, eu vou ganhar mais R$10. Eu já tinha 110, eu vou ter no segundo mês 120. No terceiro mês, eu vou ganhar mais R$10. Eu vou ter 130. No quarto mês, eu vou ganhar mais 10, 140 e assim sucessivamente. Quando eu trabalhar juros compostos, e a gente vai trabalhar juros compostos, os juros compostos a gente chama ele de juros sobre juros, que é mais ou menos o que os bancos utilizam para pagar poupança, o que os bancos utilizam para cobrar financiamento. Por isso que às vezes a gente vai pagar uns juros de financiamento, ou a gente vai comprar alguma coisa no crediário, e a gente fala, nossa, estou pagando 2 vezes o valor do produto, ou 2 vezes o valor da casa. É porque os juros, eles são juros sobre juros. E como que funciona essa questão do juros sobre juros? Ela funciona da seguinte maneira. Lembra? Vamos voltar ao exemplo. No primeiro mês, eu tinha R$100 de capital, e ele me rendeu 10, eu fiquei com 110. No juros simples, quando eu for para o segundo mês, o meu base é R$100, o 10 não entra na minha base. Nos juros compostos, ele entra. Então, no meu segundo mês, eu não vou tirar 10% de 100, eu vou tirar 10% de 110, que daria R$11. Então, no meu segundo mês, eu tenho R$121 como montante. No terceiro mês, não é 10% de 100, é 10% de 121, que foi o que eu acumulei. Então, eu vou ganhar mais R$12.
o que me daria 133. No quarto mês, não é 10% de 100, não é 10% de 110, é 10% do total, 133. Ou seja, nos juros compostos, toda vez que eu calculo o montante, ele se torna o capital para o meu próximo período que eu vou utilizar para render. Por isso que a fórmula dele é um pouquinho diferente, mais complexa. Mas no caso do juros simples, ó, vamos voltar lá. A fórmula do juros simples é J é igual a CTI. Mas, professor, o que o senhor está falando? O senhor está falando para mim, para eu fazer essa conta, eu preciso ir lá na praça da CTI? Não, não é isso. Eu preciso que vocês utilizem essa ideia para decorar a fórmula. Se na hora que vocês estiverem na prova, vocês virem, opa, isso aqui é juros simples. Ah, juros simples é a CTI. Então é a CTI. Mas o que é o CTI? CTI é o capital vezes o T, que é tempo, vezes o I, que a gente já viu ali em cima, que é a taxa. Tá, professor, o senhor está me falando que no cálculo de juros simples, eu só preciso pegar o capital investido, multiplicar pelo tempo investido, já convertido, né? Já sendo feita essa conversão aqui, e depois multiplicar pela taxa, eu já vou descobrir os juros? É só isso. É literalmente só isso. E daí, quando eu quiser saber qual é o valor final, isso daqui, ó, lembrem sempre disso. Os juros é quanto o meu capital varia. Quando eu quiser saber o total, o que eu faço? Eu somo o meu capital investido com os juros que me renderam. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imaginem que um capital de R$100, tá? Imagina que um capital de R$100 foi investido a uma taxa de 5% ao mês durante 5 meses. Isso em juros simples. E eu quero saber qual é o valor do meu montante. O meu montante, a gente viu pela fórmula ali em cima, que é igual a capital mais juros. Eu posso calcular eles separados? Posso, eu vou calcular eles separados. Juros é igual a R$100 vezes o tempo, que é 5, vezes a taxa. Só que eu não posso fazer multiplicação com valores em porcentagem. Eu preciso transformar eles ou numa fração ou num decimal. E a gente já aprendeu na aula anterior, quando a gente falou sobre porcentagem, que sempre que eu escutar a palavra porcentagem, eu posso tirar o símbolo da porcentagem e substituir por dividido por 100. Então, é vezes 5 dividido por 100. E olha só que legal. Eu tenho 100 multiplicando em cima e eu tenho 100 dividido embaixo. Quando eu tenho 100 multiplicando em cima e 100 dividindo embaixo, eu posso cortar os dois. E o que sobra na minha conta? Na minha conta vai sobrar 5 vezes 5. 5 vezes 5 é fácil. Então, meus juros é igual a R$25. Foi isso que me gerou. Como meu montante é somar os dois, montante é igual a R$100 iniciais mais R$25 dos meus juros. Então, meu montante é igual a R$125. Beleza? Isso daqui, ó, como a gente já viu a questão da porcentagem, é o que eu vou só puxar ele aqui para o lado, porque faz parte do mesmo conceito, tá? Juros simples e compostos, eles têm uma relação muito próxima com a porcentagem. Então, sempre que a gente tiver um, provavelmente vai ter o outro envolvido também, tá? Mas, enfim, é bem simples. Professor, quando eu estou fazendo a minha questão, eu posso sempre fazer esses cortes que o senhor fez aqui, de cortar o 100, de cortar o 100 com 100. Eu só posso porque a única operação que está sendo feita no lado de cada minha fração é multiplicação. Como eu estou multiplicando tudo de cima, eu estou indicando que
todos os números multiplicados em cima estão sendo divididos pelo de baixo. E aí o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o número 3 e fizer ele vezes o número 2 e depois dividir ele pelo número 2, é a mesma coisa que eu multiplicar ele por 1 e vai dar ele mesmo, vai dar 3. Ou seja, se eu fizer 5 vezes 5 vezes 100 e depois dividir por 100, é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 5 e depois multiplicar por 1. Eu não preciso concluir a conta. Por isso que eu posso fazer esse corte, beleza? Espero que tenha ficado bem claro. E por fim, o terceiro conceito é um que a gente viu no exercício da semana passada sobre expressão numérica, que é aquele que a gente viu que primeiro se faz potência e radiciação, depois se faz multiplicação e divisão, depois soma e subtração, exceto quando eles estão dentro do parênteses. E a gente vai ver esse conceito quando a gente aplicar o exercício total. Se você quiser uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre esse conceito, volta na aula anterior, está gravado para vocês tanto no Drive, a aula 3, quanto no YouTube, que a gente faz um exercício focado em expressão numérica, e lá eu explico tintim por tintim para a gente também poder ganhar tempo e não ficar toda hora repetindo o mesmo assunto, tá? Mas depois, se vocês tiverem dificuldade, a gente refaz ele de alguma maneira. Então, tudo isso daqui foi para explicar para a gente poder entender o que o nosso exercício está cobrando da gente. Então, nosso exercício, ó, olha só para vocês verem. Só nesse exercício, ele já cai vários conceitos que a gente costuma utilizar, costuma receber em épocas de concurso. Juros simples é uma coisa que está sempre escrita em processo de concurso. Porcentagem também é uma coisa que está sempre escrita em processo de concurso. Expressão numérica também é uma coisa que sempre cai em concurso, sempre estão cobrando. Então, só nesse exercício, só da gente ler esse exercício e tentar entender o que ele quer trazer para a gente já notou que a gente tem 3 conceitos extremamente importantes do conteúdo que a gente vai estudar para a nossa prova, tá? Expressão numérica, juros simples e compostos. Compostos a gente vai explicar mais para frente. E a porcentagem. Beleza. Dito isso, galera, vamos continuar o exercício. Agora a gente vai fazer o exercício propriamente dito. Vamos pular esse primeiro parágrafo. Ele não tem lá muitas informações importantes para a gente. Vamos dar uma ignoradinha nele. Vamos para o segundo. Ele me fala que existem juros simples diários. Preste atenção. O que significa ele falar que são juros simples diários? Pessoal, apareceu aqui para mim que a sala vai fechar em 10 minutos, aí depois eu reabro ela de novo para a gente poder continuar, tá? O que significa serem juros simples diários? Significa que a minha taxa ela é de 0,03% ao dia, tá? E olha só que legal, ele me fala que o capital, que é o valor inicial, é de R$900. Por que ele me fala isso? Porque ele está escrito aqui, ó. O valor fixo do condomínio é R$900. Mas e o tempo? Existe o tempo, professor? Tem tempo disso daqui? Tem o tempo sim. O tempo está aqui embaixo, ó. Ele fala que, em média, os moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Então, são 5 dias. Olha que legal. Tanto a minha taxa quanto o meu tempo, eles já estão na mesma unidade. Eles já estão trabalhando em dias. Então, eu já tenho metade do meu caminho andado. Eu já tenho a taxa, já tenho o meu tempo. Perfeito. Só que ele tem uma informação a mais. Ele fala que esse atraso ele não é feito só por uma pessoa. Ele é feito por 45 moradores. E, além disso, ele tem uma outra informação importante. Ele pede para a gente isso daqui, ó, o total anual. Ou seja, não basta a gente saber quanto que esses 45 moradores pagam só nesses primeiros 5 dias. A gente precisa saber quanto que eles vão pagar no ano. Mas calma lá, vamos por partes primeiro. Primeiro vamos descobrir quanto que eles pagam de juros todo mês. Juros é igual ao capital, que é 900. Juros é igual a CTI, né? Vamos sempre lembrar da fórmula da CTI. Juros é igual a 900, que vai multiplicar 5, que é o tempo, que vai multiplicar a taxa, que é de 0,03%. A gente tem que lembrar que a gente precisa alterar
sempre trocar o porcentagem por um dividido por 100, mas copiando o número que está junto. Então, é 0,03, tudo isso daqui dividido por 100. Não é 0,03, gente. Não é só 3%. É 0,03%. Beleza? Continuando, olha só para vocês verem que legal. Tem 2 zeros aqui. Eu corto com os 2 zeros de baixo. Como eu cortei e só sobrou 1, aqui já está eliminado aqui embaixo. Sobrou 9 vezes 5 vezes 0,03. É só fazer essa conta aqui. Juros é igual 9 vezes 5, 45, vezes 0,03. Para eu multiplicar isso aqui, é muito simples. Eu posso fazer isso aqui, ó. 45 vezes 3 dividido por 100. Por que 3 dividido por 100? Porque 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,03. Eu só transformei ele em fração. Por que eu transformei em fração? Porque agora vai ficar mais fácil de eu resolver minha conta. E vocês vão ver como é que vai ficar mais fácil de resolver minha conta. Porque agora eu vou fazer 45 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 4 vezes 3, 12. 135 dividido por 100. Ó, 5 vezes 3, 15, sobe 1. 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. 135 dividido por 100. Vimos na aula anterior que dividir por 100 é só andar com a vírgula para o lado. A minha vírgula está aqui do lado do 135. Eu vou andar com ela para lá, 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, meu juros é de R$1,35. Isso daqui é o que cada morador paga por mês, ok? Ficou claro para todo mundo como é que funcionou isso daqui? Eu só fiz as contas, tá, galera? Só peguei as contas e resolvi elas. Eu peguei, fiz a conta aqui, ó, multipliquei o valor do capital pelo tempo, pela taxa, e descobri qual é o valor de juros que um morador paga. Só que, olha só para vocês verem que legal. O que ele quer saber é o total anual de multas cobradas. Ele não quer saber o montante final. Ele só quer saber quanto de juros final o pessoal paga em um ano. E aí, olha só para vocês verem como é que a gente vai fazer isso. Porque cai de novo na interpretação de texto que a gente fala. Ele não quer saber quanto que eles acumulam durante o ano montante. Ele quer saber quanto de juros é pago. Porque ele está perguntando o total de multas. Então, beleza. Se uma pessoa paga 1,35 e eu tenho 45 pessoas, eu faço 1,35 vezes 45 para eu descobrir quanto que as 45 pessoas pagam em um mês, tá? Lembrando, tudo isso daqui é um mês, porque essas 45 pessoas sempre atrasam um mês, sempre atrasam 5 dias. São 45 moradores que atrasam durante todo esse período de 5 dias, tá? Por isso que a gente faz essa conta desse jeito. 1,35 vezes 45, vou fazer aqui na calculadora, para acelerar, dá R$ 60,75. Tudo isso daqui por mês. Professor, peraí. A nossa taxa estava em dias e agora você falou que eles pagam R$ 60,75 por mês. Como? Na verdade, o que eles pagam é o seguinte. Todo mês, eles atrasam 5 dias o pagamento. Então, significa que em um mês, eles vão pagar isso daqui de juros. Cada pessoa pagaria R$ 1,35 de juros por mês pelo tempo que eles atrasaram, tá? Só que a gente tem 45 moradores nesse condomínio atrasando. Todos os moradores juntos, eles pagam por mês R$ 1,35 cada um. Mas, na verdade, eles vão pagar R$ 60,75 por mês. Beleza? Por isso que é por mês, porque todo mês eles pagam isso. Mas a pergunta ainda não é essa. A pergunta que ele quer saber da gente é qual é o valor anual cobrado de taxa de juros? Qual é o valor anual? Se os 45 moradores pagam R$ 60,75, gente, quantos meses eu tenho no ano?
Num ano eu tenho 12 meses. Então, vou fazer R$ 60,75 vezes 12 meses. Tá? Por quê? Porque este valor aqui é o que os 45 pagam em um mês. Para eu saber quanto que os mesmos 45 pagam em um ano, eu preciso saber quantos meses eu tenho no ano. Eu tenho 12 meses. Então, eu vou multiplicar por 12, o que dá um total de R$ 729 anuais de multas. Ou seja, nesse condomínio, eles ganham por ano, só com esses inadimplentes, R$ 729 de multa. E a pergunta é um valor, 2 pontos, entre 650 e 700? Não, porque ele é 729. A resposta é a letra B, ó, entre R$ 700 e 750. Por quê? Porque resolvendo todos os cálculos, eu cheguei nessa informação de que é recolhido todo ano R$ 729 de multa. Então, voltando. É um exercício bem simples, a explicação do conceito é mais difícil. 0,03% de taxa ao dia, capital de 900, tempo de 5 dias. Fiz o cálculo e esse cálculo me diz que, em um mês, um morador paga R$ 1,35 de multa, baseado nessa taxa e nesse tempo de atraso que esse condomínio me explicou. Só que o síndico falou que tem 45 pessoas que atrasam. Então, é 1,35 vezes os 45 moradores, o que dá um total de R$ 60,75 por mês. Como ele quer saber por ano, ele quer saber o total anual, eu multiplico por 12 meses, o que dá um total de R$ 729 anuais de multa. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fechar a sala rapidinho, porque deu aquele negócio dos 40 minutos. A gente já vai voltar, eu já vou mandar o link de novo para vocês e a gente vai discutir esse exercício, tá bom? Só um minutinho, eu já mando lá para vocês. Vou voltar para gravar. Sim. E assim, conteúdo, é um exercício bem tranquilo. O que pode cair de diferente em algumas questões de concurso que vocês vão encontrar, ele te dá o valor dos juros e de um montante, pedir para você encontrar o capital, ou então ele te dá o valor do montante, te dá o valor da taxa, te dá o tempo e pede para você calcular o capital, tem como você fazer isso. Mas, por enquanto, eu acho que é um exercício legal para a gente iniciar a nossa ideia de juros simples, tá? Certo. João, Pode falar. quando você menciona, desculpa que eu não assisti a aula anterior, mas quando você menciona a expressão numérica, é essa fórmula que está embutida dos juros, correto? Não, na verdade, expressão numérica é o seguinte, é só um resumo rápido para você entender. Expressão numérica, ela funciona da seguinte maneira. É aquilo que a gente aprende lá no primário, quando o professor fala assim pra gente. Olha, galera, a gente vai montar a expressãozinha aqui, sempre a gente precisa fazer os cálculos, da esquerda para a direita, na ordem que eles aparecem. E aí, respeitando as regras. Primeiro cálculo é sempre logaritmo e exponencial. Depois, você vai fazer potências e raízes. Depois, multiplicações e divisões. E depois, adições e subtrações, na ordem que eles aparecerem da esquerda para a direita. E, além disso, primeiro a gente faz todos os cálculos que estão dentro do parênteses, depois os que estão dentro do colchete, depois os que estão dentro da chave, e por fim os que estão por fora. Expressão numérica é quando você cria várias contas uma do lado da outra e você resolve elas direto na ordem que elas aparecem. Por que eu disse... Sim, tem uma... Sim, por que eu disse que esse exercício especificamente ele é de expressão numérica? Eu vou até fazer aqui para você entender. Porque eu poderia montar esse exercício da seguinte maneira, ó. Como eu quero saber só o valor dos juros, eu posso fazer o cálculo direto. Como? Eu chego e faço o seguinte, ó. Eu chego aqui e coloco da seguinte maneira. Juros é igual. O capital é 900. A taxa é 0,03 dividido por 100. O tempo é 5. A quantidade de moradores é 45. A quantidade de moradores é 45. E a quantidade de meses do ano é 12. Dessa maneira, eu criarei uma expressão numérica para chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui.
Aqui a conta ela tá só desmontada. A conta ela tá quebrada em partes, que é o jeito que a gente tem que fazer na prova para ser mais rápido, para ser mais prático. Sim. Mas se eu quiser uma conta mais rápida, eu posso literalmente só calcular isso aqui. Vai dar o mesmo resultado, tá? É só para explicar a diferença. Entendi. Beleza, eu vou trocar agora a tela para a gente para o próximo exercício. Eu vou salvar esse daqui, que vai ser esse daqui. Se vocês notarem, eu mandei para vocês o exercício com o seguinte nome. Eu mandei o exercício com o nome de lógica. E ele parece ser um exercício mais simples do que ele demanda, do que na verdade ele é. Ele é um exercício que a gente precisa ter muita atenção, porque ele envolve uma pegadinha muito diferente, tá? Primeiramente, a gente acabou de rever um resumo rápido. Claramente, isso daqui que o exercício apresenta para a gente nessa configuração aqui, nada mais é do que expressão numérica e fórmulas. E além disso, como eu escrevi, ele é um exercício que demanda o raciocínio lógico-matemático. Raciocínio lógico-matemático. A expressão numérica que a gente acabou de ver. Com relação a fórmulas, eu gostaria de trazer só uma observação para a gente poder entender uma coisinha, tá? Eu vou até tirar ele daqui para poder explicar isso para vocês. Que eu gosto de explicar isso para meus alunos, porque muitas vezes ficam dúvidas. Muitas vezes meus alunos ficam em dúvidas sobre isso aqui. Muitas vezes o aluno chega para mim e fala assim, professor, fórmula nada mais é do que uma equação, né? E eu sou obrigado a dizer, não. Quando a gente trabalha a álgebra, tá? Quando a gente trabalha álgebra e expressões algébricas, apesar da gente não achar importante saber sobre isso, é legal a gente entender sim, porque abre ideias para a gente interpretar conceitos diferentes. A gente viu o nome ali em cima, expressão numérica. A expressão é uma linha contínua de contas que a gente tem que fazer. E aqui embaixo a gente lê o nome expressões algébricas. Também é uma linha de conta que eu tenho que fazer, mas a álgebra, ela trabalha o quê? Ela trabalha a letra mais a letra com os números. Então, quando eu falo de expressão algébrica, eu estou falando de uma sequência de contas e todas aquelas regras valem. Da esquerda para a direita, primeiro potência, depois multiplicação, depois soma. Sem a mesma ordem. Primeiro parênteses, depois colchetes, mesma coisa a expressão numérica. O que muda? O que muda é que dessa vez eu não estou trabalhando apenas números, eu vou trabalhar letras e números. E nas expressões algébricas, basicamente, eu tenho 3, tá? Eu tenho 3 expressões algébricas. Na verdade, 4. Quais são essas 4 expressões algébricas que eu tenho? Eu tenho os polinômios, eu tenho as equações, eu tenho as funções e eu tenho as inequações. Para a gente entender polinômio é muito fácil. É qualquer expressão algébrica que não tem sinal de igual. Então, se eu escrever, por exemplo, assim, 3x mais 2b. Eu tenho letra, eu tenho número, não tenho sinal de igual. Não tenho sinal de igual. Não tenho sinal de igual, automaticamente ele é um polinômio. Certo? Então, polinômios nada mais são do que as expressões algébricas que não possuem sinal de igual. Não tem nada mais além disso. Qualquer expressão que tenha letra e número e não tenha o sinal de igual, ela é um polinômio.
Beleza? Simples de entender, fácil. Ó. Polinômios é a parte mais básica das expressões algébricas que a gente vai trabalhar. Equações a gente também viu na semana passada, mas a gente vai dar uma passada rápida de novo. Equações, elas precisam ter, como eu disse, apenas uma letra. Note que aqui em cima eu tenho x e b, eu tenho duas. Na equação eu tenho só uma letra. Eu tenho uma igualdade e apenas um valor para a letra. Por exemplo, 2x igual a 4. Tem uma igualdade, tem uma letra só e só tem um valor para a letra. Por que eu só tenho um valor para a letra? Porque se eu colocar o número 3 ali, por exemplo, dá errado. 2 vezes 3 é diferente de 4. Dá errado. O único número que pode entrar ali é o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Aí eu tenho uma letra só e apenas um valor possível para ela. Professor, mas a equação do segundo grau é x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Não tem duas letras? Não. Todas as letras que se repetem, elas têm o mesmo valor. Ou seja, se for x ao quadrado mais x, é o mesmo número elevado ao quadrado somado com ele mesmo. Então, é apenas uma letra só. Ela representa um valor só. Tá? Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado mais y, aí eu tenho duas letras, ele deixa de ser uma equação. Tá? Vou pular a função por 1 minuto. E agora a gente vai falar das inequações. Se a equação, a gente precisa entender também um pouquinho de português. Esse prefixo in, que está escrito aqui, ó, ele indica contrário. Ele sempre vai indicar para a gente o contrário. Então, quando eu tenho inequação, significa que ele também tem uma letra só. Ele vai possuir uma variação de valor para a letra. E ao invés de ele apresentar a igualdade, ele vai apresentar o símbolo de maior, menor, maior ou igual, que aqui no computador não tem como fazer, mas eu vou escrever. Maior ou igual e menor ou igual. Que é aquele símbolozinho mais ou menos assim, ó. Que é esse aqui. E esse aqui. Quando a gente resolve uma inequação, e eu vou colocar, por exemplo, aqui, 2x maior do que 4, eu quero saber quais possíveis valores de x eu posso colocar aqui, que quando eu multiplicar por 2, ele seja maior do que 4. Por exemplo, se eu colocar o 2, 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 não é maior do que 4. Se eu colocar 1, 2 vezes 1, ele é menor do que 4. Então, perdão, esse valor aqui, inclusive, esse aqui é menor. Esse aqui é 2x menor do que 4. Se eu colocar 1, 2 vezes 2 é menor do que 4. O 1 ele vale para essa inequação. Só que se eu colocar 0, também é menor do que 4. Se eu colocar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Também é menor do que 4. Então, uma inequação, ela gera para mim uma solução escrita em algo... A gente vai criar um conjunto solução para ela. E como que esse conjunto vai ser? Por exemplo, neste caso aqui, o conjunto solução, x ele tem que ser menor do que 2. Qualquer valor menor do que 2, ele automaticamente vai ser menor do que 4, satisfazendo essa equação. X menor do que 2, ele satisfaz essa equação. Qualquer valor que eu der para o x menor do que 2, ele faz com que meu resultado final seja menor do que 4. Quando a gente for trabalhar na equação, a gente vai ter algum exercício que trabalhe isso, a gente estuda melhor isso daqui, mas é uma coisa que quase nunca cai em concurso. É um ou outro, mas é bom só para vocês saberem que ele existe, tá? E as funções, elas envolvem as fórmulas, que é o que a gente vai estudar nesse exercício.
as funções eu posso dizer que elas englobam as fórmulas. E qual é a característica delas? Obrigatoriamente, toda função barra fórmula, ela tem que ter. Deixa eu só aumentar aqui. Obrigatoriamente, toda função, ela tem mais de uma letra. Essas letras, elas possuem valores variáveis, tá? Ela possui valores variáveis e elas trabalham em função de outra. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, caso a gente fosse pegar um Uber. Imagina que o preço P do Uber é igual a um valor fixo de, sei lá, R$4, mais R$1 por cada quilômetro que eu ando. O que isso significa? Se eu chamar o Uber na porta da minha casa e entrar no Uber e falar, puxa, não era aqui que eu errei minha corrida, vou sair, e você andar 0 quilômetros, você vai ter essa configuração aqui, ó. E o seu preço P vai ser igual a 4 mais 0, R$4. Porém, eu posso dizer que eu andei 3 quilômetros. E aí, meu preço vai ser diferente. Preço é igual a 4 mais 3, preço igual a 7. Mas eu também posso... Vocês notaram que o valor do preço P, ele muda em função do valor do meu Q, que é a quantidade de quilômetros? Porém, eu posso fazer o contrário. Eu posso chegar e falar assim, olha, paguei R$5 na mesma fórmula. Paguei R$5 na mesma fórmula. Bom, se eu paguei R$5, eu tenho o quê? 5 menos 4 é igual a quê? Q é igual a 1. Ou seja, eu andei 1 quilômetro para pagar 5. Vocês notaram que eu posso dar valor para qualquer um dos dois lados, qualquer valor que eu quiser. Só que quando eu der valor para um lado, aí eu vou transformar ele numa equação só, porque nesse ponto aqui de baixo, ó, tanto esse ponto aqui quanto esse ponto aqui, quanto esse ponto aqui, eu substituí as duas letras que eu tinha, dei valor para uma só e eu fiquei com uma letra só. Ela deixa de ser uma função e se torna uma equação. Então, sempre que eu trabalhar com funções e fórmulas, elas vão acabar se tornando uma equação em algum momento, tá? É só isso, é só para a gente entender o conceito das expressões algébricas, tá? O que cobram da gente? Fórmula toda hora cai. Vocês viram aqui nesse exercício, a gente vai ter. Equações toda hora cai. Pode cair algumas questões que envolvam polinômios, mas é interessante a gente entender o conceito por trás delas, tá? Só para a gente poder entender o conceito. Mas vamos ler o exercício para a gente poder focar e conseguir terminar ele, conseguir resolver ele de uma maneira bem simples. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nota é igual a 10 menos D vezes 0,05 menos F vezes 0,2. Nesta fórmula, D corresponde aos erros de digitação. Notem que sempre que eu tenho uma fórmula, cada letra equivale a alguma coisa. Então, meu D é erros de digitação. Enquanto que o meu F, ele corresponde ao número de erros de formatação. D é o erro de digitação, F é o número de erros de formatação. Considere que um candidato cujos erros de digitação superou os de erros de formatação
em 20. Então, vamos lá. Ele fala que o cara errou digitação e o cara errou também formatação. Só que ele errou 20 a mais no digitação. Então, digitação é igual a erros de formatação mais 20. Por quê? Ele superou os erros de formatação em 20. Se ele errou 1 de formatação, ele errou 21 de digitação. Se ele errou 2 de formatação, ele errou 22 de formatação. Ok? É isso que o exercício está me falando. Notem que isso aqui também gerou uma formulinha. E considere que digitação mais formatação gerou um total de 28 erros, tá? Ou seja, ele errou digitação e ele errou formatação. A formatação é 20 a mais, enquanto que a digitação, perdão, é 20 a mais do que a formatação. E a soma dos dois dá 28. Considerando isso, a nota desse candidato será... Gente, eu bato o olho nisso daqui, é muito óbvio, né? Se ele errou 28 no total e ele errou 20 a mais de formatação, obviamente eu tenho 28 erros de digitação e 8 erros de formatação. Afinal, é 20 a mais do que o outro, correto? Claro que não. Claro que não. Claro que está errado. Por que está errado, professor? Porque se eu somar 28 com mais 8, não dá 28. E ele me fala que digitação mais formatação dá 28. Então, olha só para vocês verem. Isso daqui ele gera o que a gente fez também já, mas que a gente vai fazer de novo, que se chama sisteminha de equações. Professor, o senhor me disse que uma equação ela só funciona quando a letra só tem um valor só e quando tem uma letra só. Aí agora o senhor me fala que isso é um sistema de equações, sendo que tem 2 letras em cada. Mas o sistema de equações, ele trabalha de uma maneira diferente. O sistema de equações, ele envolve 2 expressões algébricas com mais de uma letra, só que as letras elas se repetem nas 2 expressões, e os valores que eu quero encontrar para o D e para o F, ele tem que obrigatoriamente satisfazer as 2 expressões ao mesmo tempo. Então, eu quero encontrar um valor para D. Eu quero encontrar um valor para D que seja igual nas 2. E eu quero encontrar um valor para F que seja igual nas 2. Eu quero encontrar um valor para D que, se eu subtrair 20, dá o valor de F. E eu quero encontrar um valor para D que, se eu somar com F, dê 28. É isso que eu quero descobrir. Por isso que ele se torna um sistema de equação. São 2 letras, sim, mas são 2 letras falando sobre a mesma conta. Elas têm o mesmo valor. Todo sistema de equação vale também a regra das equações. Letras iguais valem sempre o mesmo número, tá? E aqui, gente, a gente vai aplicar a regra da substituição. O que a regra da substituição fala? Eu preciso encontrar um valor para alguma das letras, mesmo que esse valor não seja um valor mensurável. Por exemplo, eu sei quanto que vale os erros de formatação? Não, o exercício não me fala. Eu sei quanto que valem os erros de digitação? Não, o exercício não me fala. Porém, eu consigo criar um valor para os erros de digitação. Como? Ele me fala que os erros de digitação superaram os de formatação em 20, que é o que eu escrevi nesta parte aqui, ó. Ou seja, eu não sei quanto que vale a formatação, eu não sei quanto que vale a digitação, mas eu sei que se a formatação valer 5, digitação vale 25, porque é 20 a mais. Se a formatação valer 10, a digitação vale 30, porque é 20 a mais. Eu criei um valor para a digitação, mesmo que eu não possa dizer com certeza qual é esse valor. Conseguiram entender a ideia o conceito do exercício? Eu defini um valor para a digitação. Qual é esse valor que eu defini? O valor da digitação é formatação mais 20. Eu não sei quanto que é a formatação, mas eu sei que se eu somar 20 a esse valor, eu tenho obrigatoriamente o valor da digitação. Pronto, eu defini um valor para a digitação. Agora eu sei quanto que vale a minha digitação.
Só que eu não posso dizer o valor dele porque eu não sei. Mas eu posso substituir na parte de baixo. Eu posso escrever que a equação de baixo está escrita dessa maneira. D mais F é igual a 28. Só que eu já sei que o D ele vale F mais 20. O que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação de baixo. F mais 20. O que é F mais 20, professor? F mais 20 é o valor de D. O próprio exercício já me deu isso. Tudo isso daqui, mais o F de novo, é igual a 28. Entendam, eu só peguei esse valor que o exercício me deu e troquei ele nessa equação aqui por esse D. Eu tirei esse D e coloquei no lugar dele F mais 20, tá? Foi isso que eu fiz aqui embaixo. E agora, olha só para vocês verem que legal. Agora eu tenho uma equação que eu consigo resolver porque tem a mesma letra. Eu tenho F mais 20 mais F igual a 28. Letra com letra eu vou somar, então 2F é igual. O mais 20, ele está somando, ele vai passar pelo sinal de igual, ele vai virar uma subtração. Então eu tenho que 2F é igual a 28 menos 20. 2F é igual a 8. O 2 aqui ele está multiplicando, ele passa por outro lado, dividindo. Então F é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Eu descobri então que ele teve erros de formatação. Eu já descobri o valor. Ele vale 4. E agora, para eu descobrir digitação, eu jogo na fórmula de cima. Erros de digitação é igual a 20, é igual a 4, que é o de formatação, mais 20, que é igual a 24. Então, achei um valor para o meu D e achei um valor para o meu F. Vamos ver se é verdade mesmo? D é igual a F mais 20. D mais F igual a 28. O meu D Espera aí, deixa eu só montar de novo. D mais F igual. D é igual, perdão, F mais 20. D mais F é igual a 28. Vamos substituir os valores que a gente encontrou para as duas. Os de digitação é 24. Então, é 24 em cima e 24 embaixo. 24 é igual... 24 é igual a 4 mais 20? Sim. Então, aqui em cima está feito. Aqui em cima satisfez a minha equação. 24 é igual a 4 mais 20. Perfeito. 24 mais 4 é igual a 28? Sim. 24 mais 4 24 mais 4 é igual a 28. Então, ele satisfez os dois pontos da minha equação. Eu entendo que, fazendo todas as contas que a gente fez aqui para descobrir, que ele errou 24 digitações e ele errou 4 formatações. Somando os erros, eu tenho 28. Um tem 24 e eu tenho que 24 é igual a 4 erros de formatação mais 20. Ou seja, os erros de formatação mais 20 dá os erros de digitação. Bateu. E os erros de digitação mais os de formatação dá 28. Também bateu. Feito isso, eu já descobri o valor dos dois. Tá? Só que não é essa a minha pergunta. Ele quer saber qual é a nota desse aluno.
Nota desse candidato. E a fórmula da nota está ali, ó. Nota é igual a 10 menos. 10 menos. D vezes 0,05 menos F vezes 0,02. É 0,02 mesmo? Deixa eu só confirmar. É 0,2. Agora só eu substituir os valores que eu encontrei. Nota é igual a 10 menos. O D, eu encontrei que ele vale 24. Vezes 0,005. Menos. O F, eu encontrei que ele vale 4. Vezes 0,2. E agora, de novo, eu tenho uma expressão algébrica, gente. É só eu resolver essa expressão algébrica que eu vou encontrar o valor da nota. Como que eu vou fazer isso, professor? Regras da expressão algébrica, sempre da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que eu faço é 10 menos 24? Não, porque ele está dentro do parênteses. Então, primeiro eu calculo o que está no parênteses. 24 vezes 0,5. 24 vezes 0,05. Dá 1,2. 24 vezes 0,05, 1,2. 1,2 menos 4? Não. É menos 4 vezes 0,2, que dá 0,8. E agora eu faço na ordem que eles aparecem. Nota igual. 10 menos 1,2 dá 7,8. Perdão, 8,8. 8,8 menos 0,8. Nota é igual a 8, que é 8,8 menos 0,8. Ou seja, tudo que a gente precisou fazer foi encontrar os erros para poder aplicar na fórmula, tá? Não tinha como a gente simplesmente ir direto para a fórmula, porque a gente não tinha o valor dos erros. E a fórmula ela é muito clara, ela trabalha com os erros do aluno, os erros de digitação e os erros de formatação. Como que eu vou calcular esses erros de digitação e como que eu vou calcular esses erros de formatação? Eu sei que a digitação ela é a formatação mais 20 e a soma dos dois é 28. Eu preciso achar um valor que, se eu aplicar nas duas equações, eu consigo achar a resposta certa nas duas. Resolvendo, eu descobri que eu tenho 4 erros de formatação e 24 erros de digitação. Vamos ver se é verdade. 20 mais o 4, 24. 24 mais 4, 28. Bateu nas duas. Agora eu substituo. Aonde for D na minha fórmula, eu ponho 24. Aonde for F, eu ponho 4. E só resolvo as contas. E aí sim eu chego na minha nota final, que é 8. A gente tem mais 7 minutinhos desse período aqui dos 40. Aline, você mandou para mim uma pergunta no chat, tem como você explicar os valores de um problema? Eu não entendi a sua pergunta, mas consegui tirar sua dúvida? Ou pode perguntar de novo que eu vou tentar te explicar de outra maneira. O que não ficou muito claro para você? Aline, se você puder, por favor, me dizer o que não ficou exatamente claro para você, desde o começo de onde você tirou os valores. Tá. Você está falando os valores dos erros de digitação e dos erros de formatação, é isso? Foi daqui, ó. Considere um candidato cujos erros de digitação superou os erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. Quando ele fala essa parte aqui, ó, um total de erros, considerando digitação e formatação,
igual a 28, significa que eu somei os erros de digitação com os de formatação e achei 28, que é o que a gente fez aqui. Que é o que a gente fez aqui. Só que ele fala aqui em cima, ó, os erros de digitação superou os de formatação em 20. O que isso aqui significa? Que se eu pegar o valor dos erros de formatação e somar com 20, eu descubro o valor dos erros de digitação. Eu preciso somar formatação com 20 para eu poder encontrar esse valor, tá? Então, quando ele me fala, é o que o exercício nos traz mesmo, o exercício nos deu esse valor. Quando ele fala para a gente que o total de erros é 28, significa que eu estou somando digitação com formatação, somando os dois dá 28. Isso o exercício me fala, total de erros considerando digitação e formatação. Só que o exercício também me fala que os erros de digitação superou o número de erros de formatação. Quando ele fala superar, é que a gente agora, quando a gente está entrando numa fase de entendimento de questões, que ela parte muito de como a gente entende o que o exercício está escrito. Se ele chegasse para a gente e falasse assim, olha, os erros de formatação mais 20 dão os de digitação. Seria escrito dessa maneira. Se ele fala, a diferença entre digitação e formatação é 20, como digitação está na frente, eu vou dizer que digitação menos F é igual a 20. Fazendo a conversão, daria esse mesmo valor, que D é igual a F mais 20. E ele usa um novo termo, ele usa o termo superou. Superar significa alcançar e passar. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, eu contei todos os erros de formatação do cara. Contei 1, 2, 3. E aí eu vou contar os de digitação. 1, 2, 3. Igualei. Só que ele superou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até superar em 20. Superar em 20 não é chegar no 20. É você passar 20 unidades a mais do que a sua base. E qual que é a base? Os erros de formatação. Então, se ele errou 3, por exemplo, que é a base 3, superar em 20 significa passar a unidade 3 em 20 unidades. E como é que eu passo a unidade 3 em 20 unidades? Somando 20. Por isso que a minha primeira equação é essa daqui, D igual a F mais 20, e a minha segunda é que D mais F é igual a 28. Por quê? Ele fala que um total. O que é o total? Total é você pegar formatação, digitação e juntar. Se eu juntar eles, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Vamos imaginar da seguinte maneira, que eu vou ter os erros de formatação, os erros de digitação, os dois igualados, junto os dois, e ainda somo mais 20, que é a diferença entre eles. Ficou um pouquinho mais claro de onde eu tiro os valores? Consegui tirar sua dúvida, Aline? Conseguiu entender de onde eu tirei os números? Certeza? Tá tranquilo? Conseguiu entender de boa? Se quiser, eu explico de novo, não tem problema. A Edilene também, ficou claro para você o exercício, Edilene? Tá tranquilo? Sim. Esse exercício é um pouquinho mais simples, só que ele demanda um entendimento diferente mesmo. Essa parte da gente construir é justamente o que dificulta a gente na hora de fazer concurso. Porque se o exercício chega para a gente e fala assim, olha, calcula aquele sistema de equação ali, 90% acertaria. Só que não, ele quer que você construa o sistema de equação. E tudo isso para você chegar e aplicar na fórmula. Que bom, Aline. Fico feliz de ter aberto sua visão para esse tipo de exercício. Edilene, também está certinho? Podemos ir para o próximo? Oi? Podemos. Gente, mesmo esquema então, eu vou fechar aqui para abrir o próximo link. Enquanto vocês estão entrando, eu vou pegar uma água, porque a garganta já está falhando. E eu volto para a gente fazer um exercício que eu não enviei para vocês,
que é longo e que vai precisar de bastante atenção para a gente poder entender, tá? Já vou mandar lá no grupo já para vocês o novo link. Só um minuto. Pessoal, por fim, para a gente poder fazer mais um exercício hoje, é um exercício grande, é um exercício que envolve um conceito que a gente não viu ainda, mas que cai em quase 100% dos concursos e que ele é apresentado de várias maneiras para a gente. Inclusive, esse foi um dos exercícios que mais me fez achar que o exercício era legal de se fazer. Ele funciona da seguinte maneira. O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia da Covid-19, determinava a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. De novo, a gente é apresentado a uma fórmula. E essa fórmula ela é qual? Número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividida por 7. A gente vai trocar, só para facilitar a nossa vida, algumas palavras aqui. Esse número máximo de pessoas, vamos chamar ele de N. E a área de circulação, vamos chamar ela de A. Só para a gente depois ficar mais fácil para a gente montar lá embaixo, tá? Só para a gente poder... Vocês vão entender mais para frente. Nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados, tá? Vai envolver metros quadrados, bonitinho, beleza. Se no caso do resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como um decimal de referência para o arredondamento para o próximo número inteiro. Por exemplo, se o resultado for um número maior do que 12, menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas é 12. Mas se o resultado for maior do que 12,7 e menor do que 13, o número máximo de pessoas a ser considerado é 13. Essa informação é extremamente importante para o exercício. Por quê? Agora, gente, já começo a trabalhar com vocês a ideia da gente entender melhor o que cada parte do exercício fala para a gente. Se o exercício está te falando em decimal e aproximação, você pode ter certeza que em 99% dos casos, quando a gente chegar para aplicar essa fórmula aqui, ela vai dar um número com vírgula, tá? Se ele te explica uma regra de aproximação tão específica, porque a regra básica de aproximação é o quê? Quando você chega igual ou menor do que meio, você puxa para baixo. Menor do que meio, você puxa para baixo. Igual a meio ou maior do que meio, você joga para cima. Essa é a regra padrão de aproximação. Mas aqui ele cria uma regra específica de aproximação. Ele fala para você, se for menor ou igual a 0,7 o decimal, você joga para baixo. Não é jogar no 12, tá? Não é jogar a 12, é jogar para baixo. Então, se deu 45,3, o vírgula 3 eu vou jogar para 45. Por quê? Porque eu não posso falar que o número total de pessoas daquele lugar é 45,3 pessoas. Não tem como pegar uma pessoa e cortar ela em 3 partes iguais para dar o 0,3, tá? E ele fala que se for maior do que o vírgula 7, por exemplo, 48,8, eu arredondo para cima. Então, eu vou ter 49 pessoas disponíveis nesse local, tá? Ou seja, a tendência é que meu resultado final dê número com vírgula eu precise aproximar. O exercício, quase nunca essa informação tá ali de boba. É uma informação muito específica para estar jogada ao vento, tá? Tem informações muito inúteis na maioria dos exercícios, como, por exemplo, essa aqui de cima. Essa parte aqui de cima ela é mais inútil, dá para a gente ignorar. Mas essa parte aqui de baixo, ela não está aqui à toa, tá? É bom a gente prestar atenção. Uma galeria instalada nessa cidade possui uma área de circulação composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. Vamos parar por aqui só um minuto. Eu vou até frisar essa escrita aqui, ó. Composta por um quadrado e 2 retângulos, e cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. Nas nossas aulas anteriores, eu falei para vocês
que uma das frases que a gente mais escuta na matemática é a frase do quer que eu desenhe? Porque se a gente desenhar, vai ficar muito mais claro para a gente entender o que está acontecendo no exercício. E é isso que a gente vai fazer. Ele me diz que a área é composta por um quadrado e 2 retângulos. Só que esses retângulos, ele diz ali, cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. Ou seja, imagina que esse quadrado são 4 paredes, é uma galeria. Essa parede aqui, ó, é da onde nasce um dos retângulos. Tá? E essa outra parede aqui, ó, é da onde nasce o outro retângulo. Professor, poderia ser daqui de cima? Claro. Eu só não quis. Poderia ser daqui de baixo? Claro, eu só não quis. Eu preferi montar dessa maneira. Quando vocês forem desenhar, montem da maneira que vocês quiserem. Mas é importante que vocês montem esse desenho, tá? É importante que vocês montem esse desenho, porque vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Isso aqui é a galeria inteira, tá? A galeria inteira, ela é dessa forma. E aí, o que que ele me fala? O quadrado, ele tem 8 metros de lado. Vamos pausar um pouquinho para a gente poder estudar o conceito. Que esse conceito, para a gente, é o conceito de geometria plana. Especificamente falando de retângulos. Professor, não está falando só de retângulo, não. Está falando de quadrado também. Calma que vocês vão entender. O retângulo, ele é primeiramente, quando a gente trabalha polígonos, polígonos são figuras fechadas formadas por linhas retas. Então, um círculo não é um polígono. Qualquer figura que não feche não é um polígono. Então, se eu chegar e falar assim, olha, essa figura aqui, ó, ela é um polígono? Não, ela só é formada por ângulos, ela só tem linhas retas, mas ela não fecha, então ela não é um polígono, tá? E os retângulos, eles são os polígonos especiais. Eles têm as regras deles. Quais são? Primeiro, elas possuem 4 lados. Então não existe retângulo de 5 lados, é outro nome que a gente dá para eles. E eles são formados por 4 ângulos retos. Por isso que o nome é retângulo. Professor, o que significa ângulo reto? Ângulos retos são os ângulos de 90 graus. Então, são todos aqueles que lá na escola a gente aprendia que o desenho deles era isso daqui, ó. E daí a gente tinha que fazer um quadradinho aqui no meio, ó. E colocar uma bolinha aqui no centro. Isso é um ângulo reto. Todos os ângulos de 90 graus. E olha só que legal. Nesse daqui, por exemplo, ó, eu tenho 4 ângulos retos. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aqui também. Mas, professor, o quadrado também não tem? Sim, o quadrado tem. Professor, mas o quadrado ele tem 4 lados, não tem? 1, 2, 3, 4. Sim, tem 4 lados. Professor, ele tem 4 ângulos retos, não tem? Sim. Mas essa daí não é a definição de retângulo? Sim. Fica agora a regrinha para vocês. Tan, taran, tan. Todo quadrado é um retângulo. Olha que coisa maravilhosa. Porém, nem todo retângulo é um quadrado. Professor, tá me confundindo. Eu não vou saber entender isso daí. Claro que vai, porque o quadrado, a regra dele só muda uma coisa.
No quadrado, ele também possui 4 lados, porém são iguais. São 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Professor, o que significa ser 4 lados iguais? Significa que essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa medida, que é igual a essa medida, tá? E no caso dos retângulos, a gente vai trabalhar nisso daqui o conceito de área. A área de qualquer retângulo, área dos retângulos, nada mais é do que um lado vezes o outro lado. No caso do quadrado, eles são iguais, por isso eu vou chamar de lado vezes lado. No caso do retângulo padrão, que um lado é maior do que o outro, eu vou chamar de comprimento vezes a largura. Professor, o que é o comprimento, o que é a largura? Você define o que é. Eu posso chamar o comprimento lado maior? Posso. Posso chamar a largura do lado maior? Posso, vai do jeito que você preferir. O padrão é a gente chamar o menor lado de largura e o lado de baixo, o maior, de comprimento. Mas vão ter literaturas, vão ter livros que vão chamar esse lado aqui de altura. Ou no caso, como eles usam, o H, que é o right, altura em inglês. Qual é o jeito certo? Tanto faz, o jeito que você se sentir mais à vontade. O que você tem que entender é, eu vou fazer esse lado vezes esse, sempre os lados diferentes no retângulo, e no caso do quadrado, eu só vou multiplicar o lado por um lado. Só isso. Beleza? É isso que a gente precisa entender para a gente poder fazer o exercício. Por quê? Primeira coisa que ele me fala é o seguinte, que o quadrado, ele possui 8 metros de lado. O que significa? Todos os lados do quadrado são iguais. Então, essa medida aqui vale 8. Essa medida vale 8. Lembrando, sempre que eu for fazer multiplicação, é um ladinho em pé com um ladinho deitado. É sempre isso que eu tenho que multiplicar para achar a área. E aqui dentro, ó, esse aqui também vale 8. Olha que maravilha. E esse aqui de dentro também vale 8. Beleza? Beleza. Aí ele me fala o quê? Olha só para vocês verem que legal. Antes da gente continuar, lembra que o exercício acabou de falar para a gente que os dois retângulos possuem um lado em comum com um quadrado? Que é este daqui. E este daqui. O que isso significa? Que desse lado do retângulo também vale 8. E que deste lado também vale 8. Tá? E ele me fala o quê? Que um dos retângulos, ele possui, cadê meu mouse? Aqui. Ele possui 20 metros de comprimento. Enquanto que o outro retângulo, ele vai possuir 25 metros de comprimento. Ou seja, este retângulo grandão, ele tem 25 metros aqui. E é aqui também, já que ele é um retângulo. Enquanto que esse daqui, ele possui 20. Olha só para vocês verem que legal. Se eu chegasse para vocês e falasse, pessoal, tudo isso daqui, ó, é uma galeria. E eu preciso saber a área total dela. Não é muito mais fácil calcular a área total dela por esse desenho? Não é muito mais fácil? Não ficou mais claro? Não ficou mais nítido? Agora, se eu chego e falo, uma galeria composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto que um retângulo tem 20 metros de comprimento e o outro tem 25 metros de comprimento. Calcule a área dele para mim, da área total da galeria. A gente vai ficar, meu Deus, por onde que eu vou começar? O que está escrito nesta parte aqui
nosso problema? É a mesma coisa que está desenhada deste lado aqui. Tá? Então, gravem isso. Foquem nisso. Tá? Que uma é ligada à outra. O que está escrito naquele parágrafo é o que está desenhado do lado. Notem que eu fiz tudo isso daqui sem saber o que o exercício me pede. Eu não li ainda a pergunta que o exercício está me fazendo. Mas por algum motivo eu acho que vai ter que calcular a área da galeria. Por quê? Porque aqui, ó, ele fala em área, aqui em cima, ele fala alguma coisa sobre área, ele fala que a ocupação é feita baseado no cálculo e que a circulação é feita em metros quadrados, tá? Hoje vocês vão aprender o porquê que é metros quadrados, tá? E ao mesmo tempo, ele dá uns valores dos comprimentos da galeria. Ele quer que eu calcule a área. É isso que ele está me procurando. O porquê eu vou descobrir depois. Mas ele quer que eu calcule a área. Lógico que, como a gente agora já está sacando o que o concurso quer fazer com a gente, e ele deu essa formulinha aqui para a gente, e ainda mostrou como é que a gente vai arredondar nessa fórmula, e a área de circulação é a área total da galeria, é claro que sem precisar ler o que o exercício está falando, eu já sei que eu vou ter que calcular a área disso daqui e jogar nessa fórmula. Eu já sei. O exercício não jogou aquilo ali à toa para mim. Mas, de qualquer maneira, eu vou ler a pergunta final para ver o que eles estão pedindo, para não achar que eu sou adivinho. Neste caso, a ocupação máxima da área de circulação dessa galeria é de... Olha que maravilha. Justamente o que a gente está falando. Quando a gente trabalha com curso, e agora hoje está sendo uma aula focada também em interpretar o que o problema está explicando para a gente. Professor, o senhor está me dizendo que na hora que o senhor está fazendo a prova, você faz o que você acabou de fazer? Você para de ler o exercício inteiro e vai desenhar, por exemplo, antes de continuar a ler? Com certeza eu faço isso. Por quê? Porque isso daqui que está escrito para mim é muita informação para minha cabeça. É muita bagunça. Isso daqui que está desenhado, para mim, é o céu. É tudo que eu preciso para saber a informação do meu exercício. Eu não quero saber o que está escrito aqui mais. Porque depois que eu desenhei, essa informação aqui de baixo, para mim, ela deixa de ter valor. O que tem valor para mim a partir de agora é isso daqui, ó, esse desenho. Porque a partir dele eu consigo encontrar a área de circulação. E a partir dessa área de circulação, eu vou jogar aqui na fórmula para eu descobrir qual é o máximo de pessoas que podem ter nessa área de circulação. Beleza? Deu para entender mais ou menos o porquê que a gente fez tudo isso aqui. Deixa eu alongar a tela aqui para a gente poder continuar o cálculo. Tá. Agora a gente precisa ir para as contas, tá? Não tem muito como fazer. Só que olha só para vocês verem que legal. Ao invés de pegar a conta do jeito que ela tá, o desenho ali do jeito que ele tá, eu vou separar. O meu quadrado vai ser desse azul aqui, ó. O retângulo eu vou colocar ele de laranja. E o meu outro retângulo ali do canto, vou fazer ele de vermelho. Lógico que na hora da prova, gente, não dá pra gente levar lápis colorido, porque a maioria das provas não aceita. Mas aqui é só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora. Eu vou separar as três figuras geométricas que eu criei ali. Por que eu vou separar? Porque eu vou calcular cada figura independente. Não dá para eu fazer o cálculo inteiro. Eu não tenho uma fórmula que me permita calcular esse formato todo da galeria. Na verdade, com esse desenho do jeito que está, eu até tenho, porque eu posso somar os lados e calcular de uma vez só. Mas eu quero explicar para vocês o jeito mais real, mais prático de fazer isso daqui, tá? Que é dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Aqui eu tenho um retângulo de 8 por 25. Aqui embaixo eu tenho um quadrado de 8
por 8. E aqui mais embaixo eu tenho um retângulo de 8 por 20. Todas essas informações retiradas do próprio exercício e do próprio desenho que eu fiz. Esse retângulo eu trouxe para cá, 8 por 20. Esse quadrado eu trouxe para cá, 8 por 8. Esse retângulo eu trouxe para cá, 8 por 25. E agora eu vou usar o cálculo baseado no que eu li aqui embaixo. 8 vezes 25 é o cálculo da área desse retângulo. Multiplicar um lado pelo outro. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 20 é 160. Logo, 8 vezes 25 é igual a 200. 200 metros quadrados. Aqui embaixo, eu tenho o quê? 8 vezes 8, que é igual a 64. Tabuadinha do 8, padrão. Vamos decorar a tabuadinha, porque tabuadinha a gente precisa saber de cabeça. 64 metros quadrados. E, por fim, 8 vezes 20 é igual a 160 metros quadrados. Já vou deixar avisado vocês para facilitar. Na semana que vem, eu vou trazer alguns exercícios, mas eu acho que vai ser a primeira aula que a gente vai ter de um conceito puro matemático, para a gente poder entender como que funciona a conversão de unidades de medida e como que funciona trabalhar com medidas de metro. Por que vira metro quadrado? Por que vira metro cúbico? Quando que eu vou responder em metro quadrado? Quando que eu vou responder em metro cúbico? Só para ficar mais fácil o entendimento para a gente na próxima aula, tá? Mas isso daí, semana que vem, eu explico melhor o que eu quero fazer. Voltando, gente, olha só para vocês verem que legal. Se eu pegar a área desse quadrado laranja, que é 200, a área desse retângulo, a área desse retângulo vermelho, que é 160, e a área do quadrado, se eu pegar as três separadas, são 3 partes da galeria. Mas se eu juntar as 3, eu vou ter a área total de circulação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar as 3 áreas. O 200 do retângulo amarelo, mais o 64 do quadrado, mais o 160 do retângulo vermelho. E somando os 3, eu vou ter o quê? 360, 424 metros quadrados. Eu vou ter 424 metros quadrados de área total da minha galeria. É a área total da minha galeria. E agora, gente, eu vou pegar a fórmula que o exercício me deu. Número máximo de pessoas, que a gente chamou de N. Afinal, ele quer saber quantas pessoas cabem lá dentro. É igual a área de circulação, que a gente chamou de A. Tudo isso daqui dividido por 7. Tá, eu tenho o número de pessoas? Não, é o que eu quero encontrar. N. Eu tenho o número a área total? Tenho, acabei de calcular, 424. E agora eu tenho que fazer ela dividido por 7. Eu poderia só dar a resposta, mas eu sei que divisão é um conceito que muita gente tem dificuldade de aplicar. Quase ninguém usa muito, então acaba sendo difícil. Eu vou armar essa continha para a gente, tá? 424 dividido por 7. Eu só vou ver se ela vai caber aqui. Eu acho que vou ter que puxar um pouquinho mais pro canto. Vamos puxar para cá. Como que eu resolvo? Primeira coisa, eu vou olhar para o meu exercício e vou falar assim. O 4 dá para dividir por 7? Não, não dá. Eu vou ter que pegar o 42. Tem 42 na tabuada do 7? Vamos olhar, vamos fazer no dedo aqui, ó. Tem erro não. 7, 14, 28, 21, 28, 35, 42. Opa, tem 42. É 6. Então aqui vai dar
6. 6 vezes 7, 42. Para 42, 0. Abaixo 4. 4, tem como eu dividir por 7? Não. Quando eu chego nesse ponto e não tem como eu dividir, eu preciso abaixar o próximo número. Só que eu não tenho mais nada para abaixar. Então, o que eu faço? Eu acrescento um 0 e acrescento na minha resposta um 0, vírgula. Porque é como se eu estivesse multiplicando ambos os lados, tanto a minha resposta quanto o meu dividendo, por 10. E multiplicar por 10 e acrescentar um 0. Então, eu vou acrescentar um 0 a mais nessa conta. 40 dá para dividir por 7, só que não é exato. Ele vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 40, sobra 5. Professor, preciso continuar a conta? Posso colocar o 0 aqui, continuar a conta, tudo mais? Eu preciso fazer isso? Não. E por que eu não preciso fazer isso? Porque o exercício, lembra aquela partezinha lá que eu falei que era importante, que estava ali por algum motivo? Ele já nos deu a regra da aproximação decimal. Ela está aqui, ó. A gente já tinha selecionado essa regra aqui, ó. Ela está bem nesse lugar. E ela fala, a regra de arredondamento, ela fala sobre o 0,7. E o 0,7 é um número com uma casa só depois da vírgula. E é exatamente o que a gente já tem nessa resposta aqui. Então, a gente tem nessa resposta, eu vou até colocar o sinal correto aqui, que é aproximadamente, esse é o sinal de aproximadamente, um igual com um tio em cima. Sempre que vocês verem um igual com um tio em cima, e às vezes pode cair em resposta de concurso, esse sinal ele representa aproximadamente. Isso aqui vale aproximadamente 60,5. Só que olha que legal, eu não posso dizer que lá cabem meia pessoa. Ou cabem 60, ou cabem 61. E como que eu vou descobrir quanto que vale? Eu vou olhar a regra da aproximação. Ó. Se o número for menor ou igual a 0,7, eu jogo o número para baixo. Se o número for maior do que o 0,7, eu jogo ele para cima. E o meio, ele é menor do que o 0,7. Ou seja, no final, a minha aproximação vai dar como resposta 60 pessoas. Resposta é a letra D. Então, recapitulando. Vocês notaram que, antes mesmo de eu começar o exercício, eu já sabia que eu ia precisar calcular essa área. Eu tinha certeza já, sem precisar ler o resto do exercício. Beleza? Beleza. Eu já sabia, só de começar a ler o exercício, que essa parte que está em azul, ela era importante para alguma coisa. Eu ainda não sabia para quê, mas eu sabia que ela era importante. Ela não estava ali de bobeira. Terceira coisa que eu matei no exercício sem nem ler a pergunta em si, só lendo o enunciado. Ele me fala, eu sabia que eu ia usar essa fórmula para alguma coisa e minha resposta dá número com vírgula. Lembra que eu falei para vocês? 99% de chance disso aqui dar número com vírgula só porque isso aqui estava escrito, essa aproximação aqui, só porque estava específico. Nossa resposta deu número com vírgula e ia embora as vírgulas ali. O que eu fiz? Desenhei a galeria. Sempre o desenho fica mais fácil de entender do que a parte escrita. Sempre que vocês puderem, desenhem. Não tenham vergonha de desenhar na prova. Não tenham vergonha de fazer esse desenho que eu fiz e depois separar. Fica muito mais claro na cabeça. Claro que aqui eu fiz um passo a passo bem lento. Na hora da prova, você já faz direto esse desenho, coloca uma vez só o número, já puxa a separação dele, cada um para o seu canto, calcula ele separado e depois soma tudo junto. É o jeito mais rápido, mais prático de fazer. Tem outras maneiras? Tem outras maneiras. São mais eficazes? De maneira nenhuma. O melhor jeito de resolver é desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Tá? Calculei a área do retângulo laranja. Somei com a do retângulo vermelho, somei com o quadrado azul. Achei 424. O que é 424, professor? É a área de circulação em metros quadrados. A fórmula... Eu escolhi usar esse 7 embaixo? Não, a fórmula me deu. A fórmula me deu o quê? Eu calculo o total da área e divido por 7. Fiz a divisão. Mostrei para vocês aqui de uma maneira mais simples como resolver a divisão. É isso aqui na hora da prova, tá, gente? É montar a divisão.
Eu poderia continuar a conta aqui? Poderia continuar a conta até o número que eu quisesse. Só que eu não tenho necessidade. A gente está em concurso. E o concurso a gente quer tempo. E o exercício deixou claro para a gente que a aproximação que ele vai usar é uma casa decimal. Para que eu vou calcular 3 casas decimais? Não tem necessidade, tá? Dito isso, fiz o cálculo, achei uma casa decimal e pela regra de aproximação do exercício, eu descobri no final que nessa galeria cabem 60 pessoas. Podem abrir o microfone caso quiserem, podem mandar no chat. Ficou claro para vocês? Conseguiram entender o exercício? Deu para ficar bem simples? Não é um exercício muito difícil. Ele é longo, o enunciado, mas ele é mais longo para atrapalhar do que necessariamente para ser difícil. Isso foi fácil. Eu achei o anterior mais complicadinho. Oi, perdão, não entendi. Esse aí foi fácil. Esse eu acho que dos 3 que a gente fez foi o mais fácil de todos, né? Sim. Para você também, Aline, ficou tranquilo? Sim, o anterior foi bem mais complexo porque ele envolvia uns conceitos bem diferentes. Ele envolvia a lógica, né? A gente entender a lógica daquele exercício. Tanto que se vocês forem ver, eu até coloquei o nome dele como lógica, justamente por causa disso. Ele pede que a gente enxergue coisas nele. Ele dá informações muito ao vento. Esse exercício ele já entrega informação mais direta. Mas eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que sem esse desenho aqui seria fácil de entender se eu fosse direto com as contas? No caso, eu iria fazer o desenho assim já, como você disse, separado e já ia calcular as áreas. Mas sem o desenho já ficaria um pouquinho confuso, né? Mesmo sem ele separado. Sem o desenho confuso. Eu, por exemplo, vocês vão falar assim, professor, você faz prova aí, você é professor de matemática, você tem que saber fazer. Eu não resolvo nenhum exercício em concurso sem desenhar, se eu puder desenhar. Esse tipo de exercício eu teria feito exatamente como eu fiz aqui. Primeiro desenhar a galeria inteira e depois separar. Por quê? Porque eu preciso olhar para o exercício e entender que eles compartilham essa mesma parede, que ela tem o mesmo tamanho. Para ficar fácil. É um macete de concurso, você desenhar, você separar. É isso. Então, assim, é um exercício que ele demanda mais a questão do visual mesmo do que a dificuldade. O exercício em si é muito tranquilo de fazer. Para a semana que vem eu vou preparar novos exercícios para a gente, mais complexos, um pouquinho talvez. Vou tentar trazer mais exercícios com a lógica mais aplicada, raciocínio lógico mais aplicado, como o anterior, para a gente poder enxergar melhor como o exercício está propondo para a gente em certas situações. E mais semana que vem eu quero trabalhar com vocês um pouquinho de sistemas de medida, tá? Porque o sistema de medida ele é importante para todo mundo entender. Conversões, o porquê que é metro quadrado, o porquê que é metro cúbico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se quiserem dar mais algum feedback, alguma coisa que vocês não entenderam, pode falar agora, tá? Caso contrário, foi um prazer dar mais uma aula para vocês. A gente se vê na semana que vem. Tá joia, obrigada. Boa noite para vocês e até semana que vem.